pode se divorciar? A reflexão do Evangelho de hoje é a explicação do Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos de 1 a 12. Essa passagem do Evangelho nos apresenta um ensinamento profundo de Jesus sobre o casamento e a sua indissolubilidade. A cena se inicia com Jesus atravessando o Rio Jordão e sendo cercado por multidões que desejam ouvi-lo. Como era seu costume, ele lhes ensinava, revelando a verdade sobre o reino de Deus. No entanto, os fariseus se aproximam, não com uma intenção sincera de aprender, mas para testá-lo. Eles perguntam se é permitido ao homem divorciar-se de sua esposa, esperando colocá-lo em contradição com a lei de Moisés ou com a expectativa do povo. Essa atitude dos fariseus reflete a mentalidade jurídica e legalista da época, onde o divórcio era visto como um direito masculino e a preocupação com a vontade de Deus ficava em segundo plano. Jesus, ao invés de responder diretamente à pergunta, devolve a questão aos fariseus, perguntando o que Moisés ordenou sobre o assunto. Eles prontamente respondem que Moisés permitiu que um homem escrevesse uma certidão de divórcio e despedisse sua esposa. No entanto, Jesus esclarece que essa permissão não era uma expressão da vontade original de Deus, mas sim uma concessão feita devido à dureza do coração humano. A dureza do coração, nesse contexto, refere-se à insensibilidade espiritual e à dificuldade em viver plenamente o amor e a fidelidade desejados por Deus. Ou seja, a legislação mosaica não era um ideal divino, mas uma medida temporária para lidar com a fragilidade humana. Então Jesus conduz a reflexão para um nível mais profundo, indo além da lei de Moisés e voltando ao princípio da criação. Ele cita o livro do Gênesis, recordando que Deus criou o ser humano, homem e mulher, e instituiu o casamento como uma união íntima e indissolúvel. O casamento, na visão de Jesus, não é apenas um contrato entre duas partes, mas uma realidade sagrada, onde os dois se tornam uma só carne. Essa expressão não se refere apenas à união física, mas a uma fusão espiritual e existencial, na qual o casal compartilha uma vida comum, baseada no amor e na fidelidade. Dessa forma, o matrimônio não pode ser dissolvido por uma simples decisão humana, pois foi Deus quem uniu os esposos. O ensinamento de Jesus se torna ainda mais radical quando ele afirma: portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Com essas palavras, Jesus eleva o casamento à categoria de um vínculo sagrado e indissolúvel. Ele rompe com a mentalidade da época que permitia ao homem dispensar sua esposa com facilidade e reafirma a intenção divina de que o casamento deve ser um compromisso definitivo. Esse ensinamento traz desafios para a humanidade, pois exige maturidade, paciência e um amor capaz de superar dificuldades. Ele não se baseia apenas na lei, mas na essência do amor verdadeiro, que é fiel e permanente. Após esse ensinamento, os discípulos voltam a questionar Jesus, em particular sobre o tema, o que indica que ficaram impressionados, ou até confusos, com a severidade de sua resposta. Jesus, então, reforça seu ensinamento ao dizer que quem se divorcia e se casa novamente comete adultério. Isso mostra que, para Jesus, o vínculo matrimonial não é dissolvido simplesmente por um decreto humano. O adultério aqui não é apenas uma questão de infidelidade física, mas também a quebra de um compromisso sagrado assumido diante de Deus. Essa afirmação de Jesus reafirma a dignidade do matrimônio e desafia qualquer tentativa de relativizar seu valor. Por fim, Jesus estende essa regra tanto para o homem quanto para a mulher, o que é notável para a época, pois na cultura judaica, a possibilidade de divórcio e novo casamento
era geralmente vista como um direito masculino. Ao colocar a mulher na mesma condição, Jesus promove uma visão mais equilibrada e justa, reconhecendo a igual dignidade dos esposos. Seu ensinamento não busca impor um peso insuportável sobre as pessoas, mas restaurar a visão original do casamento como uma aliança de amor, fidelidade e entrega mútua. Assim, essa passagem do Evangelho nos convida a refletir sobre a profundidade do compromisso matrimonial e sobre o chamado a viver o amor com plenitude, conforme a vontade de Deus. A paz de Cristo e o amor de Maria. Tia Alessandra. E aí, povo de Deus? Gostaram da reflexão de hoje? Não esqueçam de se inscrever, curtir e comentar. Isso ajuda no crescimento do nosso canal. Beijos da tia Alessandra.